Salve, salve pessoal, quem fala aqui é eletricista e bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje a gente vai começar, eu vou deixar em duas partes esses vídeos, então só avisar. Bom, mas a gente vai começar agora, a próxima parte do conteúdo nosso vai ser resistores. Então é uma parte muito grande da eletrônica. Então bora lá pro vídeo, que eu vou explicar um pouco para vocês o que são resistores. Bom pessoal, eu vou começar primeiro falando o que são os resistores. Bom, os resistores é um componente eletrônico. Deixa eu só deixar minha caneta ali. Bom, os resistores são componentes eletrônicos que servem para poder reter a corrente, ou seja, eles têm um material dentro dele que faz a corrente não passar, né? Então acaba, tipo, uma parte da corrente ficar presa, né? Imagina que tem um resistor, tem as moléculas não, os elétrons, né? Então os elétrons vão passando e uma parte dos elétrons ficam presos e os outros elétrons vão. Então, tipo, parte da corrente passa e a gente consegue ver que aquilo é resistência, né? Então, tipo, resistor, resistência, é resistir a corrente. Então, sempre que você precisar lembrar do que ele faz, né? Então, você lembra disso, que ele resiste. Pode-se dizer que ele resiste à corrente, mas na verdade ele retém a corrente, né? Bom, os resistores, eles são divididos em dois tipos, né? Então, a gente tem os não variáveis, né? Que são os resistores fixos, que a gente pode representar por dois símbolos. A gente pode representar ou por esse símbolo aqui, ou por esse aqui. O mais comum hoje em dia, pelo que eu sei, né, pelo que eu uso, normalmente são esse tipo de resistor, né, que quando a gente vai fazer circuito, PCB, né, esse tipo de placa, eu acabo usando normalmente muito esse, mas é bem comum quando você for aprender nos livros, né, ter esse símbolo de resistor. Bom, a gente tem também os variáveis. Bom, dos variáveis, os mais comuns que a gente pode achar são o LDR, que é o Light Dependent Resistor, que no caso é resistor dependente de luz. A gente chama ele de LDR porque é o nome em inglês e a maioria dos termos da eletrônica a gente vai chamar em inglês. Então é melhor você só lembrar da sigla e saber o que ele faz do que você ficar lembrando o nome em inglês, que vai confundir muito a sua cabeça. Mas o LDR é o Light Dependent Resistor. No caso é resistor dependente de luz, né? A gente tem o resistor de temperatura, que se eu não me engano é o NTU, né? Calma aí. Opa. Da PTC. Então a gente tem o IC, que é outro tipo de resistor que a gente tem. A gente tem o NTU, que é o coeficiente de temperatura negativa, e a gente tem o coeficiente de temperatura positiva, né? Que é o que a gente pode mais usar dentro da eletrônica é o PTC. O NTU é raramente utilizado, pelo que eu sei, né? Pelo que eu uso, eu raramente utilizo esse. A gente tem também os resistores variáveis, o comum, tipo, é um resistor só que ele pode variar, dependendo que, tipo, por exemplo, imagina que a gente tem é o mesmo preceito daqueles resistores que a gente usa é o mesmo preceito, né, que a gente usa pro gerador, que eu tinha falado no último vídeo. Então, por exemplo, é um resistor que varia de 5%, 10%, 2%, 3%, 1%, 15%, depende do material dele, né? Então, o material vai fazer ele variar de resistência. E a gente também tem o famoso potenciômetro. Então esse é o símbolo do potenciômetro, né? Ou ele pode ser assim, ou você pode mostrar ele... Opa, tá falhando. Preciso comprar uma nova urgentemente. Bom, ou você também pode representar ele assim, né? Então, ou você pode representar assim, ou você pode representar assim, tanto faz. Mas ele tem que ter essa cabecinha aqui, né? Que vai mostrar que ele é um resistor variável e especificamente é o potenciômetro. Bom, isso é o básico dos resistores que a gente pode entender, né? Tipo, é só para entender como é que ele funciona e o que ele é, né? Que é o famoso resistor. Então uma corrente passa, ele retém essa corrente, né? E eles têm dois tipos. Então, tem os não variáveis, que são ou não pode ser só chamado de não variáveis, como também os fixos. E também tem os variáveis, que a gente acabou de falar todos. Então, aqui ó, para quem quiser deixar uma foto, eu vou deixar aí. Também vou deixar minhas anotações, como eu falei no último vídeo, eu vou acabar deixando no drive as anotações de cada aula, né? E basicamente é isso dos resistores.
No próximo vídeo eu vou comentar sobre as duas leis de Ohm, porque quando a gente vai falar de resistor, a gente não só tem, tipo, só falando, isso daqui é um resistor, ele tem a corrente, pronto. Não, a gente também tem conta para ele, para poder entender como que ele funciona e como é que a gente calcula cada coisa dele, né? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve, curte o vídeo, olha nas minhas redes sociais, comenta. E é isso, pessoal. Muito obrigado. E muito obrigado pelos 100 inscritos, tá? Agradeço demais para todo mundo aí. E é isso, pessoal. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E tchau, tchau.